Estamos com o Rui Poças, diretor de fotografia, notabilizado em filmes portugueses, mas não só, já premiado, com colaborações também na Argentina, no Brasil, por exemplo. O Rui Poças está em Cannes com 2 filmes em cartaz, são eles Fogo Fato, do João Pedro Rodrigues, e também de Cristel Alves Meira, Alma Viva. Rui Poças, para seguir aqui na RFI. Oh, São Jorge, Santo Guerreiro, defende-me e protege-me. Boa tarde, Rui Poças, é um prazer acolhê-lo aqui de novo na RFI, em Cannes, alguns anos após nos termos visto então para Frankie, com uma dupla atualidade que você tem aqui. Vamos então falar para já das propostas e dos projetos que você veio defender cá neste certame. Se calhar começaríamos por aquele que já esteve em cartaz, Alma Viva, de Cristel Alves Meira. Já não é a primeira colaboração, como é que correu este projeto com ela? Bom, antes de mais, obrigado pelo convite. É um prazer estar de novo aqui na RFI. Com muito gosto, venha sempre. Obrigado. É a segunda colaboração que tenho com a Cristel. Depois do Campo de Vibras, não é? Exatamente. Fizemos o Campo de Vibras há uns anos atrás e foi uma espécie já de ensaio, digamos assim, para esta longa-metragem. A Cristel, nessa época, já tinha escrito esta longa-metragem, Alma Viva, e já tinha a ambição de a fazer. Essa curta-metragem, o Campo de Vibras, filmamos na mesma aldeia, exatamente na mesma aldeia. Estamos a falar do Vimioso, em Trás-os-Montes. Exatamente, concretamente uma aldeia mais pequena chamada Junqueira, no concelho de Vimioso. E agora, uns anos mais tarde, voltamos aí já num formato maior, com uma equipa profissional, maior também, dado ser uma longa-metragem, e com um elenco de atores profissionais e não profissionais. Teríamos obviamente que citar o caso da heroína, que é a filha da realizadora, não é? Que tem apenas 9 anos, não é? Exato, quando nós filmamos ela tinha 9 anos, tinha 8, 9 anos. Foi muito curioso filmar com uma protagonista tão jovem e tão profissional. Foi uma bela surpresa para nós todos. Pelo menos o papel que ela tem francamente impõe algum respeito à vontade que ela parece ter tido, não é? Mas isso colocou desafios suplementares então também ao seu trabalho? Não exatamente, nesse aspecto em relação ao trabalho da Lua fui mais um espectador, assim, privilegiado porque estava na primeira fila, né? Estava na câmara e portanto era assim a primeira pessoa a ter um contacto com o trabalho dela. Realmente era uma criança espetacular, muito concentrada, sempre muito atenta às nuances de take para take que se poderiam fazer e sempre procurando não só dar o melhor, como ser mais clara nas intenções que se pretendia com a cena. Curioso, porque no momento da rodagem nem sequer nos lembrávamos que se tratava de mãe e filha. Era uma relação muito profissional. Então a Junqueira e o Vimioso você já conhecia, o cenário em si, portanto, já não era propriamente uma descoberta. Quais são assim os elementos naturais em que você se apoiou para fazer a fotografia que nós vimos neste filme? Um dos desafios para mim, portanto na minha especialidade, que é a fotografia do filme, era fazer um filme que tivesse uma linguagem que não fosse exatamente... porque não se trata de um filme assim, que não fosse um filme etnográfico ou folclórico, por um lado, mas tampouco também não era um documentário. Nós estávamos a fazer um filme de ficção baseado em locais reais e filmado com pessoas da própria localidade. Portanto, atores não profissionais, mas era uma ficção. Para mim o desafio era encontrar a medida justa de fazer, portanto, tirar partido das potencialidades desse local, sendo que é um lugar verdadeiro, não é um decor, não é um set de cinema. Portanto, usar da melhor forma possível, quer a aldeia em si, como o território em volta, mas não ser exatamente não tentar fazer uma tentativa de um documentário sobre a região, que não era disso que se tratava, não é?
E ainda assim. Agora se fala muito de tradições, de Claro, música, de naturalmente. arraiais, de verão. Não é? Naturalmente, naturalmente. A nossa ideia nesse aspecto era usar todas essas coisas, né, as tradições locais, inclusivamente quando fosse necessário, e isso ocorreu, modificá-las em proveito da própria história, porque o que nos interessava é que o espectador sentisse que era um filme, digamos que naturalista, não é? Sentisse que é uma coisa que é possível, para de vez em quando, em algum momento na história, descolarmos por uma realidade mágica, digamos assim, que o filme também contempla. E depois há uma colaboração de muita fidelidade já com o João Pedro Rodrigues, o Fantasma, o Ornitólogo, tantos filmes, não é? Sim, Agora, sim, Fogo 22 Fato, anos de 22 colaboração. anos de colaboração, não é? Agora chegamos a Fogo Fato, uma pesquisa de estética bastante apurada, não é? Ao longo dos anos, pode levantar-nos um pouco o véu sobre como certeza. foi trabalhar com o João Pedro para este seu último trabalho, Fogo Fato? Este filme, dentro dos filmes em que nós colaboramos juntos e na obra do João Pedro, é sui generis, dado que se trata de uma comédia musical. É uma fantasia muito louca, ou uma comédia social, portanto, nada a ver com os filmes anteriores dele. Embora se mantenham alguns traços da sua carreira, o erotismo e algum rigor estético. Foi interessante filmar um musical e ao mesmo tempo também, curiosamente, partir de ao contrário do que é costume nos musicais, partir de um cunho um pouco mais realista também. Habitualmente nos filmes musicais costumamos ter uma estética um pouco bigger than life, né? Um pouco exagerada e assim. No nosso caso quisemos manter um pouco mais assim os pés na terra, mas penso que o resultado é muito interessante. Como é que se chega a ter uma carreira como a sua, como diretor de fotografia? Como é que isto tudo começou? Você gostava mesmo também de fotografia já criança? Gostava, foi mais em adolescente, não é? Em adolescente eu gostava muito de teatro, gostava de fotografia, fazia fotografia aos, não sei, 15, 16 anos, inclusive já dava aulas de fotografia. A fotografia sempre foi assim uma paixão. E só um pouco mais tarde é que entendi que poderia juntar essas coisas que eu, portanto, gostava no cinema, que congrega muitas destas áreas, não é? Precisamente, então, o que é que faz um diretor de fotografia? Em que é que consiste a sua intervenção para a concretização do produto final? Assim, posto de uma forma muito rápida e concisa e clara, um diretor de fotografia, digamos que é o braço direito do realizador, sendo que o realizador, na tradição europeia do cinema de autor, digamos assim, é o autor do filme, não é? É o seu criador máximo, que se socorre da ajuda de vários parceiros, um dos quais é o diretor de fotografia, cuja responsabilidade é a imagem do filme. Considerando que o cinema é imagem e som, portanto, deve calcular, é uma grande responsabilidade. E as nossas ferramentas são, como toda a gente conhece, são as câmaras, a luz, onde colocar a câmara, qual é a objetiva que se usa, se existe movimento, portanto, toda a linguagem que tem a ver com a utilização de câmaras de cinema. O seu trabalho foi também bastante afetado pela pausa ligada à Covid. Este festival está a tentar virar a página. Em que medida é que esta página está mesmo virada? Neste momento existe uma procura muito grande no meio profissional, sobretudo para a produção de séries. Foi o que aconteceu, penso eu, que mundialmente. Houve de repente uma procura muito grande com a pandemia de outro tipo de produtos audiovisuais, nomeadamente as séries para consumo doméstico, não é? E neste momento o que se sente é que existe menos produção eventualmente de cinema para sala, existe muita produção de produtos audiovisuais de ficção, nomeadamente para outras plataformas, nomeadamente para a internet e para a televisão. Neste momento realmente virou-se uma página relativamente à produção, está-se a filmar muitíssimo, mas digamos assim, eu diria que uma percentagem muito grande do trabalho que se faz hoje é mais direcionado para as séries. E é gratificante para si voltar a Cannes? Que importância tem para si este certame? Muito, muito. Voltar a Cannes é voltar à festa da minha aldeia, digamos assim, do cinema. Ao seu arraial de verão. Exatamente, é o meu arraial de verão.
Já é a minha, não sei, talvez 10ª vez que venho a Cannes, é sempre um prazer. E, sobretudo, é um prazer rever as pessoas que se encontram aqui anualmente, ou pelo menos com bastante frequência. E uma vez mais, repito, é um prazer voltar a visitar aqui a vossa casa da RFI. Muito obrigado. E do cartaz deste ano, há assim alguma coisa que lhe abriu o apetite? Francamente, ainda não me pus bem no catálogo. Há um filme que eu tenho muitíssima curiosidade, desde que soube da sua existência, que é o filme do Cronenberg. De resto, assim, não destacaria nenhum, ainda não estive assim a ver bem o que é que me puxará, o que é que me puxa mais, estou a acabar de chegar. Muito bem. Obrigado, Rui Poças, por ter vindo aqui à RFI. Obrigado. O Rui Poças, diretor de fotografia português, que esteve aqui à conversa com a RFI para falar, nomeadamente, de 2 filmes em cartaz. Refirma a Alma Viva, de Cristela Alves Meira, e também A Fogo Fato, de João Pedro Rodrigues.